Olá, bem-vindo de volta. Nessa sessão, a gente vai entender as principais ameaças que existem no mundo digital. E você entender cada uma dessas ameaças vai lhe ajudar a reconhecer elas quando você estiver diante de alguma delas e também a como reagir quando necessário. Então, ao final deste vídeo, você vai saber identificar o que é um golpe, por exemplo, de engenharia social, o que é um malware, né, os tipos de malware, os tipos de ataques que uma empresa ou uma rede pessoal, uma rede doméstica, ela está sujeita, né? E o objetivo aqui é simples: aprender a evitar cliques arriscados, né? Clicar em algo que você não conhece, proteger seus dispositivos, né? Não só computadores, como dispositivos móveis, e adotar hábitos no seu dia a dia que vão reduzir as chances de você cair em um golpe ou perder dados. Bom, existem vários tipos de ameaça que são chamadas de malware. Então a gente vai ver cada uma dessas ameaças, né, que são ameaças a seus dados e a seus sistemas. A mais comum, né, e até a mais popular e talvez a mais antiga são os vírus. Os vírus nada mais são do que programas que eles se instalam no seu computador e se replicam pela rede. Então, os vírus infectam arquivos, né, e eles causam dano e causam perda de informação, né, roubo de informação. Como que eles chegam? Bom, eles podem chegar por anexos em mensagens, em downloads que você fizer de um site, né, algum arquivo que você baixar de um site não confiável, né, um site desconhecido, ou até mesmo um site que foi comprometido, que foi hackeado. Eles podem vir através de programas piratas, né, e através de várias outras formas. Então, como se proteger de vírus? Primeiro, manter o seu sistema atualizado. Por quê? Porque sempre que um sistema, né, como um sistema operacional, ele encontra uma falha de segurança, né, ele gera atualizações para essa falha. Ou quando surge uma nova ameaça, um novo vírus, né, o fabricante do sistema operacional ou do software, né, ele atualiza, né, para minimizar a infecção por este vírus. Outra forma é ter um antivírus instalado e manter ele atualizado. Evitar abrir arquivos desconhecidos que você recebe por e-mail de uma pessoa desconhecida, por exemplo. E só baixe e instale aplicativos de fontes e lojas oficiais. E uma coisa muito importante que vale para tudo: sempre que alguma coisa parecer boa demais para ser verdade, desconfie. Né? Esse é um sinal clássico que isto é uma armadilha. Bom, um outro tipo de malware são os worms, né? E os worms, eles se parecem um pouco com os vírus, mas eles têm uma diferença importante, e essa diferença, né, aumenta bastante o estrago. Eles se propagam automaticamente pela rede, então sem que você clique em nada. Então, eles exploram falhas de segurança para se espalhar e podem deixar, por exemplo, seus sistemas lentos, seus sistemas indisponíveis, podem derrubar a sua internet. Como que se previne de worms? Bom, é parecido com um antivírus. Atualizar o sistema, fechar acessos desnecessários, né, portas que são que a gente pode dizer que seriam entradas, né, para o seu computador e para a sua rede, ter um firewall ativo, né, em empresas, né, em redes de empresas, segmentar a rede, né, isso minimiza o estrago se um worm ele escapar, por exemplo, da defesa principal. Um outro tipo de malware, né, são os trojans, ou os trojans. O trojan é um golpe de disfarce, né? Então ele parece um software legítimo, né? Parece um software oficial, mas ele tem funções maliciosas, né? Então ele tem dentro dele alguma função maliciosa que pode
né, ser executada em um momento específico ou imediatamente. Então, normalmente ele cria o que a gente chama de porta dos fundos para que invasores entrem no seu computador e façam, por exemplo, roubo de dados. Como se prevenir? Bom, o principal, né, as principais formas de você mitigar, né, é você não instalar nada duvidoso, não usar aplicativos como cracks, né, que são aplicativos para hackear softwares, né, anexos de e-mails, né, que você não conhece ou que pede para você habilitar alguma coisa. Então, na dúvida, não instale. Em empresas, né, usar o princípio do menor privilégio, né, e listas aprovadas de software, né, ou seja, só pode instalar softwares que estão nessas listas, né, isso tudo minimiza bastante os riscos. Um outro tipo de malware é o spyware. O spyware, ele atua de forma silenciosa, né, você pode não perceber, e ele vai monitorar atividades no seu computador. E normalmente ele vai coletar dados. Então, enquanto você está usando o computador, ele vai coletar dados. Então, por exemplo, ele pode coletar. Você abre um site de um banco, por exemplo, né, ele pode coletar o número da conta, a senha, né, e diversas outras informações pessoais ou sigilosas. Como que você percebe, né, por exemplo, que tem um spyware no seu sistema? Bom, navegador, né, ele tem uma performance lenta ou ele muda de página sozinha, anúncios estranhos, a internet, né, tem um alto consumo, né, mas, né, em muitos casos é difícil você perceber um spyware, né, simplesmente por esses sintomas. Como minimizar o risco? Então, manter o navegador atualizado, não instalar extensões de navegador que você não conhece ou que não tem uma boa reputação, e sempre ter um antivírus e manter um antivírus atualizado, né? E qualquer suspeita você deve rodar o antivírus e ver se ele está atualizado. Um outro tipo de malware, né, é o adware. O adware nada mais é do que um anúncio publicitário, né, porém ele é invasivo. Ele exibe anúncios que você não deseja, né, mas além disso ele pode rastrear o seu comportamento de navegação. Então, embora nem sempre ele seja algo destrutivo, né, que vai causar grande dano ao seu computador, né, eles vão invadir a sua privacidade e vão atrapalhar o uso do computador. Então, como você minimiza? Ter cuidado com o que você instala, né? Às vezes programas gratuitos, né, por ser gratuitos, eles instalam adwares. Muitas vezes o adware ele vem dentro já do programa, né? Então tem que ter cuidado com isso. Mais uma vez, extensões de navegador, né, podem trazer adwares, né? E também, de novo, né, um bom antivírus, um antivírus atualizado ajuda a minimizar este risco. Depois, aqui um outro tipo de ameaça, né? E esse tipo de ameaça ele traz grandes prejuízos, principalmente a empresas, né? Existem casos, né, em que ransomwares, né, eles literalmente levaram empresas à falência, né? Por quê? Porque o ransomware ele sequestra os dados. Ele criptografa todos os arquivos da empresa e exige um pagamento para liberar. Então, imagine, por exemplo, hoje empresas que têm que dependem, né, 100% de dados, de informações, né? De repente, esses dados desaparecem, eles ficam criptografados, né? A empresa para, a operação da empresa para. Como que se previne, né? Primeiro, backup frequente, né? Que eu vou falar um pouquinho da regra 321, né? Que você deve ter 3 cópias de backup em 2 tipos de mídia diferente, sendo um fora da empresa, né, uma cópia offline. Então é a regra 321. 3 cópias em 2 tipos de mídia e um fora do local, ou seja, fora da empresa. Por que o backup
é importante, porque se seus dados forem sequestrados, né, você tem o backup e você pode botar a empresa a funcionar de novo, ou mesmo seus dados pessoais, né. E o pagamento do resgate, né, o ransomware é um aplicativo que sequestra os dados e exige o resgate, né. O pagamento do resgate ele não garante a devolução dos dados e ainda você vai financiar o crime, você vai incentivar, né, que isso seja, que isso continue, né. Então, como se prevenir, né? Voltando a como se prevenir, backup frequente na regra 321, atualização em dia de tudo que é sistema e sempre muita cautela com anexos e com links. Bom, aqui então a gente vai para um outro tipo de ameaça, né? Agora a gente está saindo do malware e a gente está falando de engenharia social. Então, engenharia social não é mais a execução de um software malicioso específico. É quando você usa técnicas, né, para alguém entregar ou fornecer informações sigilosas. A primeira forma aqui que a gente está vendo aqui de engenharia social, que a gente vai falar, é o phishing. Então, no phishing, as pessoas mal intencionadas, né, eles criam um e-mail, eles criam sites que vão ser um clone de instituições confiáveis para roubar seus dados. Então, por exemplo, eles vão criar um site que parece com o seu banco, né, e eles vão mandar um e-mail pedindo para você acessar o seu banco e, na verdade, vai ter um link para esse site falso. E, normalmente, esses e-mails de phishing, né, essas mensagens de phishing, elas têm algumas coisas em comum. Então, a linguagem urgente, né, você vai perder a sua conta. A sua conta vai ser bloqueada. Né? Por quê? Porque eles querem que você haja sem pensar, né? Tenha uma ação imediata. Um remetente estranho, né? E os links, né? Se você cuidar os links, eles não são links que têm de fato, né, o endereço da empresa, da instituição ou do banco. Então, como se prevenir? Então, verifique o endereço do remetente. Você pode passar o mouse sobre links para ver o destino real, né? Então, às vezes é fácil você identificar, às vezes não. Às vezes a diferença é mais sutil porque eles trocam, né? Eles usam um domínio que troca apenas uma letra do domínio oficial ou botam uma letra parecida, né? E se você tiver dúvida, você pode acessar o site digitando o endereço manualmente. A autenticação dupla, né, que você autentica não só com senha, mas também de uma outra forma, por exemplo, com um token ou, né, com um código de aplicativo, também ajuda a prevenir esse tipo de golpe. Depois, aqui, a gente vai falar ainda nessa categoria do spear phishing, que é um tipo de engenharia social. Então, o spear phishing é uma versão especializada do golpe de phishing. Por quê? Porque a mensagem vai ter informações reais sobre você e sobre sua empresa. Então, vai parecer muito legítimo. Então, ela pode citar o seu nome, nomes de projetos, nome da empresa, nome de colega, prazos. Como que você se precaver do spear phishing? Bom, a principal técnica aqui, vou chamar de técnica, é a checagem fora do e-mail. O que é a checagem fora do e-mail? Você confirmar com as pessoas usando outro canal. Então, por exemplo, se você recebe um e-mail do gerente do projeto, né, com alguma questão urgente, você pega e telefona para ele, ou usa o WhatsApp e fala com ele. Né? Ou se for alguma coisa, por exemplo, se for para pagar um boleto, né, você liga para o banco e confirma. Né? Então você faz uma checagem fora do e-mail, né, usando qualquer outra forma. Em empresa, né, você deve treinar as pessoas para ter esse reflexo de validação, ou seja, você sempre validar tudo antes de sair fazendo. Né? Então isso minimiza riscos e evita prejuízos. A outra técnica que a gente vai falar aqui, que também é engenharia social,
é o smishing, que é por SMS. Então, o golpe, né, ou a tentativa de golpe, ela chega por mensagem de texto, SMS. E o SMS ele vai ter um link falso que promete algum tipo de prêmio, né? Ou vai ser um reembolso, um bônus, milhas aéreas que você tem que resgatar, ou elas pedem para você atualizar o cadastro de forma urgente, senão a sua conta vai ser cancelada. Então, nunca clique em links recebidos por mensagens, por SMS. Então, abra o aplicativo oficial da empresa, do banco. Desconfie de números curtos e mensagens com erro de português ou que pedem urgência. Se você clicar, né, não é o fim do mundo. Não digite senhas. Feche a página e rode uma verificação de antivírus, por exemplo, no aparelho. Depois, aqui agora, a gente vai falar do golpe, que é dois golpes diferentes, né? Que é o phishing e o blackmail. O phishing é um golpe por telefone. Então, alguém se passa pelo banco, né, por um atendente do banco, pelo suporte ou até por um parente seu para conseguir códigos de contas e senhas ou até uma transferência. Então, padrão, né? Pedidos de urgência. E nunca forneça códigos de autenticação de 2 fatores por voz, né? Que, por exemplo, você tem que autenticar através de um aplicativo ou de um código que vem por SMS. O que você faz? Você encerra a ligação e liga para o número oficial, por exemplo, se for de um banco ou de uma instituição financeira. Já o blackmail, né, ele é um caso um pouco mais grave, que vão usar chantagens ou ameaças de exposição. Então o que você tem que fazer? Você não deve nunca ceder à pressão, né? Você tem que coletar evidências, né, prints, áudios e procurar suporte técnico e suporte jurídico. Bom, então continuando aqui, ó, ataques técnicos. Então esses aqui são ataques mais técnicos que normalmente vão tentar afetar um site de uma empresa, de uma organização, né? Então aqui eu vou falar a sigla, né, DDoS, né, ou ataque de DOS. Ele derruba sites e serviços como? Ele sobrecarrega os serviços com tráfego falso, né, como se fossem acessos falsos. O MITM, né, que é chamado de homem do meio, ele intercepta a comunicação para espionar ou alterar dados. E por isso que o tal do, né, que a gente sempre ouviu falar do HTTPS, né, que é o protocolo HTTP seguro, criptografado, né, ele é importante. E também, outra coisa muito importante quando a gente fala de segurança é o Wi-Fi confiável. O Wi-Fi público não é confiável. Então, nunca acesse, por exemplo, bancos, né, ou ou faça qualquer operação que seja mais delicada em Wi-Fi públicos. O terceiro item que você está vendo aqui é injeção de SQL. Isso também é uma coisa mais técnica, mas SQL é como se fosse uma linguagem de programação para você interagir com dados, com banco de dados. Então tudo que a gente faz hoje está em banco de dados. O seu saldo da sua conta está no banco de dados. O SQL Injection, né, ele altera esses códigos e faz, por exemplo, com que o banco de dados seja corrompido ou que alguma informação seja excluída ou incluída em um banco de dados. Como minimizar, né? Medidas como aqui uma sigla técnica, né? O WAF, que é o Web Application Firewall. O que é o Web Application Firewall? Então, ele é um firewall, né? Você sabe que um firewall é um aplicativo de segurança, mas o WAF, ele fica entre o usuário e a aplicação web. Então é como se fosse uma barreira no meio. E ele vai examinar o tráfego entre o aplicativo e a pessoa, né, que está usando o aplicativo. E ele vai procurar ataques nessa interação. Ou então, além do WAF, criptografia, consultas parametrizadas, atualizações constantes de sistemas de vírus, né, também reduzem bastante os riscos.
Bom, então, aqui continuando, né? Ameaças internas, né? Então, são ameaças que normalmente estão dentro das empresas e que, às vezes, né, você como usuário vai ter pouco controle, mas, né, você precisa saber que elas existem. Erros humanos, né? Quando é um erro não intencional, mas que pode comprometer a segurança, né? Uma configuração errada, expor dados de forma não intencional. Depois aqui a gente tem os funcionários mal intencionados, que é quando usuários com acesso legítimos, né, eles causam danos, roubam informações, entregam informações para terceiros. Né? Aqui no Brasil a gente teve um caso específico disso recentemente, né, em que o usuário vendeu por 15 mil reais acesso a contas, né? E depois vazamento de credenciais, que geralmente os dados, né, das pessoas, elas são expostas, mas não de forma intencional. Né? Mas só que isso causa, né, traz acesso não autorizado. Bom, e por fim aqui, né, a gente vai falar aqui de um caso real. Né? Então, a empresa Capital One, né, ela teve a exposição dos seus dados na nuvem. Né? O que aconteceu? Em 2019, um ex-funcionário dessa empresa, ela teve acesso a dados armazenados em servidores do AWS. A AWS é um dos grandes, ou o maior provedor de aplicações na nuvem. Né? A gente pode dizer que a maioria dos serviços, dos softwares das empresas rodam no AWS, ela é a maior provedor de serviços na nuvem. Ele teve acesso a esses dados por uma configuração incorreta. E aí o que aconteceu? Mais de 100 milhões de registros dessa empresa foram expostos. O prejuízo estimado, né, foi de 150 milhões de reais em multas. Como que isso poderia ter sido evitado? Então, configuração segura da aplicação na nuvem, aplicação do princípio de menor privilégio, né, e revisão contínua das permissões.